E vou chamar aqui, então, na frente para falar sobre o tema de trombofilias, o professor Dr. Ricardo Davi Frota. Tá? Ele é professor médico hematologista do Hospital Universitário Azuero Velano aqui de Alfenas. Ele tem título de especialização pela Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, médico hematologista e hemoterapeuta do Hospital Bom Pastor e Hospital Regional do Sul de Minas, e médico hemoterapeuta do Hemocentro Frota Limitada de Varginha. Bem, boa noite. Eu queria agradecer também o convite ao professor João Batista. E essa é a terceira vez que eu participo desse simpósio com cirurgiões. Eu espero agora trazer algumas novidades a respeito de trombofilia. Meu nome é Ricardo e eu sou o segundo Ricardo da noite, né? Diz que toda palestra, quanto mais Ricardo, melhor. Então, espero fazer jus aí. Para a gente começar a falar o que é trombofilia, eu vou lembrar um pouquinho o histórico dessa patologia. E como a gente hematologista ficou animado no começo desse século com esse tema. E agora a gente já deu uma esfriadinha a respeito das trombofilias, que ainda continuam a ser uma patologia extremamente importante. Toda vez que eu vejo aqui trombofilia, amigo do trombo, e vejo meu nome aqui embaixo, isso ainda me incomoda. Na verdade, eu queria ser trombolítico ou trombofóbico, porque é exatamente o contrário do que a gente quer lutar pelo nosso paciente. Mais um, por favor. Até 1993, quando eu cursava medicina, 15% apenas dos casos a gente conseguia diagnosticar em pacientes que apresentavam trombose até 50 anos de idade. A importância disso é relevância a partir do momento que 25% a 40% da população irá morrer de trombose. Parece uma coisa meio fatídica, né? Meio monstruosa, mas esses são dados americanos e que vão se repetir também nos dados ingleses do New England, como a gente vai ver mais adiante. E o que chama a atenção é que 20% desses eventos iniciais já são fatais. Daí a importância da gente já ter conseguido identificar esse paciente antes dele ter trombose, ou com uma história possível de trombose. Esse é o grande desafio nosso na hematologia. Mais um, por favor. Essa é o diagnóstico posterior, uma perna totalmente trombosada. É um slide que chama a atenção, que é tudo aquilo que a gente não gostaria que tivesse acontecido. Mais um. Apesar da gente estar conversando de algo desse século, tudo foi descrito por esse patologista e outros colaboradores alemães que a gente não lembra muito, mas o Virchow, ele conseguiu perceber que existe uma interação, a tríade, que até hoje ela é verdadeira, que se liga ao endotélio, ao fluxo, que a gente chama de estase, quando ele está alterado, e aos fatores de coagulação. É aqui que eu vou, vai ser o tema da nossa palestra de hoje. Esse estado alterado com hipercoagulabilidade. Existe um mecanismo de proteção para que a gente não desenvolva trombose. A gente tem substâncias que são anticoagulantes e são substâncias fibrinolíticas que vão modular o tamanho desse trombo. Quando esses mecanismos falham, nós temos a exposição dos procoagulantes e a formação do trombo intravascular. Hoje a gente modificou um pouco a visão do que Virchow teve no século passado. Ainda a gente chama de um cavalo de batalha, essa tríade, mas a gente tem que começar a modificar a nossa visão para uma doença multigênica. Então nós temos vários fatores genéticos associados que podem predispor à formação de um trombo. E uma doença multifatorial, ela não é uma doença só genética, é uma doença que também vai ter uma predisposição ambiental e até mesmo de hábito que a gente vai adquirindo no decorrer da nossa vida, que vão nos facilitando a interagir com esses genes que a gente nasceu para finalmente desenvolver a trombose. Discute ambulatória, a aterosclerose, a hipertensão, a hiperlipidemia. O tromboembolismo como doença multigênica, a partir do século XX, a gente consegue determinar que existe uma predisposição familiar. Eu falo do século XX, mas foi bem no finalzinho. Isso foi em 1994, praticamente, quando a gente começa, em 95, o fator 5-Lide. Nós sabemos que existem fatores de riscos circunstanciais.
uma pessoa pode ser operada, ficar imobilizada devido a um trauma, situações de cirurgia. Enfim, um idoso, quando é acamado, que raramente volta a andar. Então, algumas situações, como gravidez, o puerpério, são situações circunstanciais que favorecem a pessoa desenvolver uma trombose. Nós temos mecanismos, esses fisiopatológicos da coagulação, que a hipercoagulabilidade é que caracteriza o estado trombofílico. Então, tem pessoas que possuem uma quebra dessa proteção e vão predominar o mecanismo que vai gerar a trombofilia. E nós temos ainda uma expressão que eu espero mostrar para vocês no final da apresentação, uma interação entre fatores genéticos e ambientais, onde a somatória do risco individual é menor do que o risco quando os dois. Existe um sinergismo quando estão presentes concomitantemente. E, enfim, nós tivemos então a descrição dos fatores de riscos para a trombose. Eu citei alguns: gravidez, puerpério, mobilização, mas tem também a idade e outras doenças que vão colaborar para a gente ter trombose. A relevância clínica, esse dado é do New England. A gente acha que o tromboembolismo venoso é presente 1 em cada 1.000 indivíduos ano, sendo responsável por 50 mil óbitos nos Estados Unidos. A partir do momento que eu tenho uma base genética, eu começo a ter o que a gente chama de recorrência desses eventos. Os indivíduos afetados são relativamente jovens e a gente tem uma história familiar positiva em até 70% dos casos. Então, o risco geral fica 1 a 3 a cada 1.000 por ano, sendo que crianças, 1 para cada 100 mil, e idosos, 1 para 100. Então, só o fato da gente envelhecer, é uma coisa inevitável ainda hoje, já te aumenta o risco praticamente 1000 vezes de desenvolver uma trombose. Sendo que o resultado de uma síndrome pós-trombótica, que são a sequela, em torno de 20%, e uma morte aguda por TEP de 1 a 2% dessa estatística do New England. As manifestações clínicas do estado trombótico, elas podem ser tanto arteriais ou venosas. A manifestação arterial é o infarto agudo do miocárdio e o AVC. Os fatores de risco que a gente sempre discute em ambulatório é a aterosclerose, a hipertensão, a hiperlipidemia, o tabaco e a diabetes. Tem mais a ver com a doença do vaso arterial. Enquanto a trombose venosa e a embolia pulmonar tem a ver mais com a estase, a imobilização e, de certa forma, a trombofilia, aqui aparece. Pode ser as duas, mas basicamente uma doença com predomínio no território venoso. Os achados clínicos de trombofilia, então, é uma trombose idiopática, aquela que simplesmente aconteceu, você não tem nenhum fator de risco associado. Essa trombose que acontece em paciente jovem, ou seja, aquele que não é diabético, não é hipertenso, aquele que não tem doença aterosclerótica e apareceu com uma trombose. Então, os mecanismos protetores deles não são suficientes. Essa história familiar de trombose, que eu acho sempre importante, porque é exatamente através dela que a gente vai conseguir diagnosticar um futuro candidato a trombose, que muitas vezes são fatais. A trombose recorrente em sítios diferentes. A gente sabe que a maioria das tromboses acontece em território em menos inferiores, principalmente 90% dos casos. O restante, a gente consegue entender a embolia pulmonar. Mas trombose mesentérica, trombose em vasos cerebrais, trombose em membro superior que não tenha nenhum tipo de trauma, é sempre um fator que nos leva a pensar em trombofilia, que é o que se chama aqui trombose em sítio não usual e que pode acontecer fenômenos recorrentes. O mesmo indivíduo apresentando vários